Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém? Alegria poder compartilhar a palavra com os irmãos. Tempo precioso que Deus fale e ministre a nossa vida. Hoje e no próximo domingo nós não teremos o culto infantil, trabalho à parte com as crianças, por causa da data. Então, pensando nisso, nós disponibilizamos ali no hall de entrada, para os pais que têm as crianças, tem folha de atividades, tem alguns lápis, você pode pegar ali. Só devolva depois os lápis, por gentileza, tá bom? Convido os irmãos que abram comigo a palavra do Senhor, em Isaías, capítulo 9, do versículo 1 ao 7. Isaías 9, do verso 1 ao 7. Quem é que te traz segurança? Faço essa pergunta porque muitas vezes nós criamos expectativas nas pessoas à nossa volta. Se aquele político, se aquele médico, se meu filho estudar naquela escola, nós nos apegamos às pessoas, às instituições, e muitas vezes depositamos nas coisas à nossa volta a nossa esperança. E muitas vezes, acima daquela que nós depositamos no Senhor. Esse texto mostra para nós e nos confronta nisso, onde nós devemos depositar a nossa esperança. O tema da nossa mensagem é Nasceu a Esperança. Passo a fazer a leitura de Isaías 9, verso 1 ao 7. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, que diz: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, toda a veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, Senhor e Pai, nós te bendizemos e te adoramos, pela tua graça bendita e preciosa sobre a nossa vida, e pela tua palavra, nesse momento, ó Pai, pela oportunidade de estudá-la e meditar sobre ela. Ó Deus, reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa pequenez para fazê-lo. Por isso pedimos e contamos com o teu auxílio. Clamamos que o Senhor abra o nosso entendimento, ó Pai, nos dê discernimento, possamos, ó Deus, compreender o que o Senhor quer falar conosco pela sua palavra nessa noite, para que saiamos daqui transformados, ó Pai, e desejosos de buscar ainda mais o Senhor. Abençoa assim cada um e cada família aqui representada, para a honra e glória do teu nome, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, apenas lembrando você do contexto um pouco aqui de Isaías, o profeta cumpre o seu ministério antes do exílio, antes do povo ser levado cativo para o exílio da Babilônia, por isso chamamos ele de um profeta pré-exílico. A sua mensagem é que Deus traria salvação, mas que antes disso precisava punir de forma adequada um povo que se desviara do caminho. Traria salvação, mas antes precisava disciplinar e punir o seu povo.
pelo que o livro de Isaías se divide basicamente em duas grandes porções. A primeira dela, do capítulo 1 ao 39, sendo essa predominantemente enfatizado ali o juízo de Deus, e do 40 ao 66, predominando então a mensagem de salvação e de libertação. Não que uma não há na outra, existe essa intersecção, mas em cada uma predomina um tipo, uma natureza de mensagem. Nesse bloco que nós lemos, principalmente do capítulo 7 ao capítulo 12, onde se encontra o nosso texto, ali o profeta estava ministrando a sua mensagem no reino de Acás, esse rei do reino do sul, do reino de Judá. Ele estava sendo ameaçado pela Síria e pelo rei do norte, um dos reis ali da região. E o profeta diz que esses povos seriam destruídos, anuncia essa mensagem de juízo, que esses povos, tanto da Síria como do rei do norte, seriam destruídos pela Assíria. E no fim, essa Assíria representaria também uma ameaça para o reino do sul. E é nesse contexto, então, que o profeta insere essa mensagem tão conhecida, um texto tão conhecido por nós. A primeira parte do texto que eu quero enfatizar, os 2 primeiros versículos, vão mostrar que a luz do Messias dissipará as trevas da morte. Repare comigo novamente os 2 primeiros versículos. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Veja que há uma ligação aqui com o final do capítulo 8. Na verdade, alguns textos antigos colocam o versículo 1 do capítulo 9 como o último versículo do capítulo 8. Existe uma clara conexão. O final do capítulo 8, eu vou ler para você, diz assim: olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão, sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Esse capítulo 8, e inicia aqui no capítulo 9, o profeta está falando do rastro de destruição que a Síria, esse povo a quem Deus usaria para punir o seu próprio povo, deixaria para trás, de forma que essa destruição é aqui categorizada pelo profeta como trevas, como obscuridade. Um cenário de grande lamento seria estabelecido. Por isso, na descrição desse juízo, por meio do profeta, ele usa essas palavras: uma terra que estava aflita, obscuridade. Deus tornou desprezível o povo que andava em trevas, o povo que vivia na região da sombra da morte. São todos termos utilizados aqui pelo profeta para descrever aquele cenário de calamidade que viria sobre o povo, alvo dos assírios. É por isso que o texto chama a Galileia de Galileia dos gentios, porque a Galileia, ser na região mais ao norte do território, as tribos que são mencionadas aqui de Zebulon, de Naftali, representando, na verdade, as 10 tribos do norte, são alvos, em primeiro lugar, do ataque dos assírios. Por isso aquela região ficou conhecida como Galileia dos gentios, porque ela foi dominada pelos gentios, a saber, pelo povo da Síria. Mas se de um lado nós temos a descrição do juízo, o texto também mostra para nós a descrição da restauração do povo. Se por um lado ele diz que nos primeiros tempos Deus tornou desprezível, ele diz também que nos últimos tornará glorioso. Ele menciona o juízo, mas também faz menção da esperança, algo muito comum nos profetas, que traziam a mensagem de juízo iminente sobre o povo a quem se dirigia, mas também deixa essa esperança
para aqueles que se arrependem, para aqueles que esperam e descansam no Senhor. E o texto menciona as duas coisas, o juízo, mas também a esperança. E o versículo 2 mostra essa esperança. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Veja como o termo luz é usado para descrever a restauração, a esperança, fazendo o contraste então com a palavra trevas. E de fato Isaías aqui enfatiza, pelo próprio contexto, trevas num sentido de algo físico, material e temporal, a saber, a destruição que a Assíria, como nós falamos, deixaria sobre aqueles povos. Só que o Novo Testamento, ele usa, inclusive, essa própria passagem e a terminologia trevas, para expandir o seu significado, não apenas para algo meramente físico, material, passageiro, temporal, mas, sobretudo, expandindo esse sentido para algo eterno, por uma necessidade espiritual e muito mais profunda do ser humano do que algo meramente físico. O Novo Testamento, a saber, em Mateus 4, o texto que vem logo após a tentação de Jesus no deserto, isso é, logo no começo do seu ministério aqui na terra, diz assim, Mateus 4, 12 ao 17, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, que João Batista, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, que era sua terra, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, e aqui ele cita o texto, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja o que para o evangelista era sinônimo de luz, a chegada do Messias naquela terra, com a mensagem de arrependimento, proclamando a mensagem do reino. Esses fatos cumpriu então a palavra do profeta, que a luz chegou numa região de densas trevas, que havia sido alvo do juízo de Deus, por isso permanecia em trevas, mas com a chegada do Messias, do Senhor da glória, proclamando arrependimento, essa mensagem de abertura, também proclamada por João Batista, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Tudo isso era sinônimo que a luz chegou, para dissipar uma trevas que era muito mais profunda do que algo físico e material. Era uma necessidade profunda e eterna do coração do homem, a necessidade de Deus. Qual é a sua maior necessidade? Muitas vezes nós nos perguntamos isso, e muitas vezes nós respondemos de forma tão errônea essa questão. Pensamos que precisamos de tantas coisas, mas na verdade as trevas, nesse sentido que nós estamos falando, revelam desse modo a nossa maior necessidade, a maior necessidade do ser humano, que é necessidade de Deus, necessidade de estar em paz com Deus, em harmonia com o seu Criador, de estar voltado para o Senhor, o manancial de águas vivas, a fonte de águas, aquele que nos alimenta, que nos satisfaz. Nele temos vida, e fora dele, apenas morte e destruição, trevas. Saiba disso, se você não está em Deus, você está em trevas, longe dele, escravizado pelo pecado, e a mensagem que traz luz é arrependei-vos, como o Senhor Jesus veio pregar. Em 2 Coríntios 4, versículo 4, Paulo diz que o diabo,
O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Eles estão em trevas porque, nesse sentido, eles estão cegos, sem discernimento espiritual e sem poder entender a grandeza do Evangelho, que revela a glória e o poder de Cristo. Isto é estar em trevas, e assim muitos se encontram, que não estão encantados com a beleza do Evangelho, não veem a grandeza do Deus Todo-Poderoso, revelado na obra e na pessoa de Jesus. Vivem para tantas coisas, e se esquecem da verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 6, diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Não apenas os incrédulos, mas aqueles que se dizem crente, quando esquecem do seu Senhor e vivem no pecado, voltam para o lamaçal da onde foram tirados, esses não vivem na luz, mas de novo são acometidos por trevas. Para a liberdade que foi que Cristo vos libertou, permaneceis, pois, firmes, e não submetais de novo a jugo de escravidão, diz Paulo aos Gálatas. Nós somos chamados a viver livres em Cristo, na sua luz, sendo guiados pela sua luz, não mais cegos pelas trevas do pecado e de uma vida à parte com o Senhor. Você precisa se arrepender, saiba disso. As trevas sugam as nossas forças. Viver longe de Deus é a pior das nossas decisões, porque a partir disso é que vem todos os nossos problemas. Toda falta de paz vem porque nós não temos paz com o Senhor. Todos os problemas é porque nós estamos em trevas e não na luz de Cristo Jesus. Para que vivamos na luz, como o próprio Senhor Jesus disse, nós precisamos nos arrepender. O incrédulo olhar para a cruz de Cristo, se arrepender dos seus pecados e saber que apenas pela cruz, essa mensagem que nós celebramos, é que há salvação, esperança verdadeira, é confiar que apenas a obra de Jesus, e por meio dela, você pode se ver livre dos seus pecados. E para o crente, nós precisamos de arrependimento para mantermos a comunhão com o Senhor, para que continuemos a viver de forma sóbria e vigilante. Quando nós pecamos, nós nos afastamos do Senhor, nós ficamos mais predispostos ao pecado e carecemos de arrependimento, para viver firmes junto à videira verdadeira e assim continuar a frutificar. Precisamos também nos arrepender. João 1, versículo 4, nós lemos: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevaleceram contra elas. Jesus é essa luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. A sua vinda, o seu ministério é sinônimo de luz. Colossenses 1,13 vai dizer que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. Esse termo, essa discussão de luz e trevas, a Bíblia está repleta dela. São vários os versículos que fazem esse contraste. O Messias é a luz que vem para dissipar a nossa necessidade mais profunda, essas trevas do nosso coração. Mas há também, a partir do verso 3 ao 5, uma segunda ênfase do profeta: Deus derrotará os opressores do seu povo. Versículo 3 diz: tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste.
Alegre-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Veja que a alegria aqui no Antigo Testamento, no texto de Isaías, reflete uma alegria de uma libertação temporal, momentânea dos seus inimigos, mas ela se aplica em Jesus, sendo levado então a esse entendimento mais profundo do texto, como uma alegria eterna, de se ver livre do pecado e das trevas da morte. O versículo 4, ali é uma referência à libertação do domínio do povo assírio, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. O povo assírio, ele tinha o costume de colocar pesados jugos, jugo é aquela madeira que ela era colocado sobre os ombros. Então a ideia de que ele promovia uma dura escravidão, trabalhos forçados sobre os povos. Então eles tinham esse hábito. Não era fácil, ser capturado pelo povo assírio, era pesado o jugo, e Deus estava livrando o povo desse jugo pesado. Então, uma clara referência dessa libertação ao domínio assírio. E no final do verso 4, ele diz, como no dia dos midianitas, uma provável referência a Gideão, quando Deus, diante do exército dos midianitas, e Gideão queria confrontá-lo, Deus começa a reduzir o exército de Gideão. Talvez você lembre dessa história lá em Juízes, Juízes capítulo 7, era grande o exército de Gideão, e Deus falou para que esse povo não confie que foi a sua força que trouxe a vitória, mande para casa, aqueles que estão com medo da batalha, e uma parte do exército já foi ceifada, e ainda Deus fala, ainda é demais o povo que está com você, e ainda fez aquele teste, deles beberem água, e aí separou mais do povo, ficou apenas 300 homens, e com esses 300 homens, Deus trouxe libertação e vitória, para que ficasse evidente que não é pela força do homem, mas de forma sobrenatural, Deus traz libertação sobre o seu povo. Assim fez Deus no Antigo Testamento, e assim fez Deus com o nosso pecado, porque a palavra diz, aquilo que era impossível à lei, porque estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu Filho. Aquilo que era impossível para nós, sermos salvos e cumprirmos a lei de Deus, para por ela termos salvação, Deus o fez enviando o seu Filho, o justo, aquele que cumpriu cabalmente a lei, e a sua justiça, Deus a aplicou sobre a nossa vida. O nosso pecado foi colocado sobre ele, para que a sua justiça fosse colocada sobre nós, e de forma sobrenatural, nós fomos libertos desse jugo do pecado que pesava sobre nós. Essa é a mensagem de salvação, a libertação sobrenatural que Deus faz para com o seu povo. E o versículo 5, porque toda bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha, toda a veste revolvida com sangue, serão queimadas. A ideia é que Deus não apenas livraria o seu povo dos opressores, mas também acabaria com a guerra. Deus promete acabar com os tempos de conflito e de guerra no meio do seu povo. Isaías, no capítulo 2, já havia dito no verso 4, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações, estas converterão as suas espadas em relhas de arado, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. O reino e o governo do Messias traria paz sem fim, acabaria de uma vez por todas com as guerras. Essa é a mensagem de libertação e de salvação do profeta. Salmo 46 diz, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, ele põe fim à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Irmãos, nós também, talvez de uma forma figurada, não como o povo aqui na época do profeta, mas vivemos também em diversos conflitos. Jesus disse que nós viveríamos tempos de guerras, de rumores de guerras. Nós temos vivido isso, o cenário político não apenas brasileiro, mas mundial. Guerras e rumores de guerras, aflições que acometem o nosso coração, conflitos que nos deixam preocupados, possíveis conflitos que podem estourar a qualquer momento. Isso atemoriza o nosso coração, isso nos enche de ansiedade. Viver no meio do conflito, viver no meio da guerra e de ambiente em que a qualquer momento a coisa pode complicar de forma séria, atemoriza a qualquer um. E a quem recorrer? Muitas vezes nós pensamos que não há ninguém que nós podemos recorrer, porque às vezes é justamente os poderosos, que deveriam ser instrumentos de Deus para nos livrar do mal, são aqueles que promovem o mal e semeiam a contenda. A quem recorrer nessa questão? Os homens muitas vezes são a causa de termos esperança, ou então desespero. Jeremias, no capítulo 17, diz: maldito o homem que confia no homem, faz na carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Onde está a sua confiança? Do que depende a sua paz? Para onde estão fitos, onde estão fitos os teus olhos? O que te traz esperança ou a tira da sua vida? Essa é a pergunta para aqueles que vivem no meio do conflito. Para onde estão os teus olhos? E a mensagem é evidente: espere no Senhor em meio às lutas. Deus é o nosso refúgio, é aquele que nos livra do opressor, é aquele que põe em termo à guerra. Deus pode acabar com qualquer conflito em qualquer circunstância, e saiba disso. Deus não prometeu livrar o seu povo da dor e do sofrimento, mas a passar com ele pela dor e o sofrimento, como diz o salmista, o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a consciência, a certeza que aquieta o nosso coração de que Deus vai conosco. É nisso que está a nossa esperança. O Senhor Jesus disse e prometeu aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Promessa do Senhor cheia de esperança para a nossa vida. O Salmo 4, versículo 3 e 4, versículo 8. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. No meio do tumulto da batalha, de muitos conflitos, saiba que Deus protege, cuida, distingue a sua igreja, aqueles que lhe pertencem, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Deus distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração, sossegai. O salmista termina dizendo: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. É gente que consegue dormir em paz, mesmo no meio da guerra, porque sabe que o Senhor faz distinção do piedoso para si, que o Deus dos exércitos, aquele que controla a história, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nessa esperança também o profeta Malaquias diz no capítulo 3: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus faz distinção do piedoso. Deus olha a nossa causa, Deus caminha conosco, Deus está conosco no vale da sombra da morte.
E o terceiro e último ponto, versículos 6 e 7, mostra que o filho de Davi reinará com justiça para todo sempre. Versículo 6, muito conhecido, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse é sem dúvida o ponto alto do texto aqui de Isaías. Veja que a ênfase é alguém que vem para reinar, para cumprir a aliança que Deus, a promessa que Deus havia feito a Davi, que o seu trono seria um trono perpétuo, uma dinastia que não teria fim. Deus prometeu isso para Davi, que o seu descendente sentaria no seu trono para reinar. Isso se cumpre em Jesus, o filho de Davi, o seu descendente, o Messias, que sentaria no trono de Davi para reinar para todo sempre. E esse Messias é colocado aqui por Isaías como um bebê, fazendo coro, inclusive, ao capítulo 7, verso 14, do sinal que a virgem conceberia um filho, e lhe seria dado o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Ambos os textos, uma referência ao Messias. Isaías retrata o Messias rei como um bebê. E ele não apenas faz isso, mas também Isaías vincula a imagem do Messias, não apenas a questão de ser alguém que vai nascer como uma criança, um bebê, se desenvolver claramente um homem, mas também a ideia de um servo sofredor. Não é o tema, mas veja como, desde aqui dos profetas, Deus trabalha essa mensagem de evidenciar a sua força na fraqueza do homem. Isaías 53, verso 11, ele diz: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, o Messias, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Veja, Deus poderia vencer os seus inimigos instantaneamente, mas Deus é tão forte e poderoso, que mesmo ele se humilhando, se fazendo aparentemente menor do que seus adversários, ele é capaz de vencê-los mesmo assim. Na humildade do Messias, no seu ministério, que seria caracterizado por um servo que sofreria pelo seu povo, Deus traria a maior das vitórias para aqueles que olhassem para o Messias com fé e com esperança. O Messias, portanto, seria esse menino libertador, esse rei servo, esse glorioso sofredor prometido a nós, para trazer alegria sem fim para o seu povo. É interessante ver a estrutura de Isaías 9, você vê aqui que o versículo 6 é o término de 3 versículos que começam com porquê. É o versículo 4, o 5 e o 6 começam por porquê, explicando, na verdade, o versículo 3, que diz: tens multiplicado a alegria desse povo. Isaías fala de um motivo de alegria que Deus tem multiplicado no meio do seu povo, como nós vimos uma clara referência à chegada do Messias, mas os próximos 3 versículos que nós vimos, que começam com porquê, explica por que nós temos alegria, porque Deus aumenta a alegria no meio do seu povo, porque Deus nos livrou dos nossos opressores, Ele nos livra dos nossos opressores, como nós vimos no verso 4, no verso 5, porque Ele põe em termo à guerra, Ele traz o fim dos conflitos, e 6, porque o Messias nascerá para reinar com justiça e equidade para todo sempre. Veja que a chegada do Messias, o seu nascimento, seria para o povo, segundo o texto, um motivo de grande alegria, para um povo que jazia em trevas. O nascimento do Messias, o Natal que nós celebramos, seria então motivo de grande alegria. Por isso nos alegramos no Natal, por isso festejamos, por isso temos todo esse tempo, porque é um tempo de alegria, é um tempo de esperança.
É tempo de saber que o nosso Senhor, o nosso Salvador, o grande Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu. E Ele está vivo, vive a interceder por nós, e um dia voltará para buscar para si aqueles que lhe pertencem e reinar para todo sempre. O nascimento de Jesus é a alegria para o povo que o espera e que confia nele. E é alegria para todos os povos. Nós temos visto essa promessa por todo o Novo Testamento e o Antigo Testamento, quando Deus promete a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, pela sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isaías continua essa ideia de que o Messias, a semente prometida, seria a bênção não apenas para Israel, mas para todas as nações, todas as extremidades da terra. Isaías diz no capítulo 49, sim, diz ele, pouco é seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, como nós vimos no texto de Simeão falando, olhando para Jesus, luz para a revelação dos gentios. Simeão lembra do texto de Isaías, dessa expressão que é usada 2 vezes em Isaías, se referindo ao Messias, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Essa é a promessa vinculada ao Messias, alegria para todos os povos, Deus estendendo a sua misericórdia, trazendo a sua revelação através da mensagem do Evangelho, para as extremidades da terra. Natal é alegria para todos os povos, porque por meio de Cristo, todas as famílias da terra seriam abençoadas, teriam então a possibilidade de ouvirem a mensagem do Evangelho e por meio da fé no Redentor, serem salvas e alcançadas por essa luz. Então o profeta diz o seu nome. O nome é aquilo que caracteriza alguém. No Antigo Testamento o nome era dado com um significado muito claro, né? Os pais davam esse nome e o nome era embutido desse significado, de algo profundo relacionado à vida do filho. E aqui como chama esse menino? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Alguns tentam atribuir isso a um ser humano qualquer, mas são títulos tão fortes que não podem ser dados a um mero humano, mas precisam ser atribuídos a alguém divino, a uma divindade. Maravilhoso Conselheiro, a palavra maravilhoso é traduzida em outras partes como milagre, aquele que tem um conselho sobrenatural, aquele que é um guia verdadeiro para o seu povo, aquele que é luz no significado mais profundo, de nos trazer verdadeira direção e amparo em meio às trevas. Deus forte, porque embora o Messias fosse esse servo sofredor, esse bebê tão frágil a princípio que viria, Paulo diz, porque nele, na sua humanidade, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, toda a capacidade da divindade. O Messias é esse Deus forte, esse Deus todo-poderoso, o Pai da eternidade, aquele que rege a eternidade, que pela sua obra traria eternidade no seio do seu povo, no coração do seu povo, pela sua obra de salvação, luz em meio às trevas. E ele é esse príncipe da paz. Com esse último título, faz conexão com o versículo 7. Jesus é aquele que com o seu reinado, com o seu trono, ele estabeleceria a paz sem fim. Irmãos, a nossa paz, qualquer tipo de paz, depende em primeiro lugar da nossa paz com Deus. A Bíblia diz em Romanos 5:1 que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Antes éramos inimigos de Deus,
filhos da ira, como diz a palavra, mas pela fé em Jesus, tendo o perdão dos nossos pecados, e como diz no começo do capítulo 8 de Romanos, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora nós temos livre acesso até Deus, nos tornamos filhos de Deus, estamos reconciliados e, portanto, em paz com Deus. E porque estamos em paz com Deus, podemos viver em paz uns com os outros. A paz entre as pessoas deriva-se da paz com Deus. Porque a unidade da igreja ela pode ser possível, porque nós estamos unidos no mesmo Espírito. Quando nós ficamos em paz com Deus, nós somos selados pelo Espírito da promessa, e esse Espírito, e apenas por meio dele, nós podemos ter verdadeira unidade e paz uns com os outros. É a paz com Deus que promove paz entre as pessoas, e o único que pode a estabelecer é Cristo com a sua obra. Portanto, se você tem tentado ter paz no seu casamento, paz com os seus filhos, a parte de Jesus, você está perdendo o seu tempo. Enquanto você não voltar o seu coração em arrependimento e fé para o Messias, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, você não pode ter paz em lugar nenhum, nem paz consigo mesmo, porque você está em trevas. O perfeito amor, diz a palavra, lança fora o medo. Medo é ausência de paz. Se nós estamos em Cristo, nós somos tomados do verdadeiro amor, que lança fora o medo, traz paz ao nosso coração. É a paz com Deus que pode gerar paz em toda e qualquer circunstância. Paz com as pessoas, paz conosco, paz no meio dos conflitos, paz em todo lugar. Se reconcilie com Deus hoje, arrependa-se. Essa é a mensagem da luz, da esperança, a mensagem da confissão dos pecados. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que a confessa e deixa, alcançará misericórdia. Você pode provar da luz do Senhor, da paz que excede todo entendimento. Ela pode ser derramada no seu coração hoje, se você se derramar aos pés da cruz, se você se voltar para Cristo, em sincero arrependimento, em sincera confiança na sua obra perfeita, você pode ser tomado da paz que excede todo entendimento. E a nossa esperança está nisso, no governo desse rei, desse príncipe da paz, como diz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante justiça e juízo desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O seu reino glorioso trará paz sem fim ao seu povo. Como diz em Apocalipse, eis que venho sem demora, comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. E diz o texto, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Você tem paz hoje? Cristo a tem para oferecer de forma abundante e ilimitada para você. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Quero convidar a equipe que vai nos conduzir no último hino. Pode se posicionar à frente. Enquanto isso, coloque a sua vida diante de Deus. Diante disso que Deus falou ao seu coração. O que você tem para dizer para Deus? Tem esse tempo de oração silenciosa. Derrame o seu coração diante do Senhor. Busque ao Senhor onde você está. Amado Deus, Senhor e Pai, nós te bendizemos e te adoramos, Senhor,
porque a sua palavra é viva e eficaz, e ela fala ao nosso coração, Pai. É ela que tem as palavras de vida eterna, é elas que respondem às questões mais profundas da nossa vida, como o Senhor fez nessa noite, mais uma vez. Nós te louvamos, porque é em Cristo que está a nossa esperança. Te louvamos porque o Senhor, Pai, é a nossa vida, essa luz bendita que nos alcançou. Ó Deus, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor abençoe cada semente que foi plantada no coração de cada um, que o Senhor, pelo Teu Espírito, dê crescimento. O Senhor conhece a vida e o coração de cada um, não há coisa que o Senhor não possa sondar, todas as coisas estão patentes diante dos Teus olhos, por isso eu suplico ao Senhor, ó Pai, o Senhor visite o Teu servo, visite a Tua serva, trazendo paz ao seu coração, trazendo, ó Pai, em nome de Jesus, essa luz bendita, essa alegria indizível, que só Cristo pode trazer, que o Senhor fortaleça, que o Senhor abençoe, que o Senhor reanime, que o Senhor liberte, que o Senhor levante, que o Senhor traga restauração, que o Senhor traga união, que o Senhor abra as portas, que o Senhor derrame paz, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, a ter fé, para olhar somente ao Senhor, que diante dos conflitos que nós vivemos, que diante das nossas muitas lutas, possamos derramar o nosso coração e depositar toda a nossa esperança no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, pelo perdão dos nossos pecados e pela alegria da vida eterna. Em tudo Te bendizemos e Te adoramos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém.